E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de um Avicast sensacional, incrível, fantástico. 10. Com o nosso querido idolatrado, salve, salve, professor Osmar. Muito obrigado por sua presença ilustre, pela participação e por aguentar a gente nesse horário. Quero aqui deixar as palavras para meu parceiro, companheiro e psicopata de plantão da história, professor Cláudio. Salve, salve, gente! É uma honra estar aqui com vocês. Tô meio envergonhado hoje, hein, Michel? Vou fingir que eu creio. É que Difícil imaginar isso. É que tá frio. Professor Gente, Osmar. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela satisfação que vocês me causam em abrir a palavra para esse cada vez mais idoso professor de história. E vamos agradecer a presença de nossa ilustre convidada, participante, Sofia Ribeiro, segundo Delta. Ave Pira, dá um salve, Sofia. Obrigada pelo convite. Tô muito honrada de estar aqui com dois grandes mestres e o meio metro de mestre, né, Michelzinho? Já começou me detonando. Ela é folgada, A tradição velho. nesse Avicast é detonar o Não, apresentador. assim também não, né? Folgada também não. O folgado sou eu. Ano que vem você tá enrolada, viu? Alguém vai precisar de nota em biologia. Alguém precisa de nota em biologia. Biologia. Definitivamente alguém precisa de nota em biologia. Osmar, nesse ambiente maluco que nós estamos, onde professores são tratados de uma maneira um tanto quanto vilipendiosa, devo dizer, para falar o mínimo, fala pra gente do teu histórico. Falar professor de história falando histórico é complicado. Na verdade, tem uma pergunta boa. Quem é o Osmar na fila do pão? É isso aí. Essa é a pergunta mais simples de responder, né? Tranquilinha. Quem é Osmar na fila do pão? Professor de história há 20 anos já. Completei esse ano 20 anos de carreira. Vai aposentar? Mais uns 20 anos. Quando estiver na escola de Bengala e tal, aí talvez eu me aposente. Você quer que uma escola tenha seu nome, Osmar? Não, de jeito nenhum. É uma das coisas mais tristes na vida do professor, é depois que morre virar nome de escola. E né? o seu velório? Onde que você estuda? Estudo lá no Osmar. Putz. E o seu velório na escola? É capaz que enterrem na escola também. Deus me livre, né? Não, a gente creme e joga cinzas na escola. Boa. Aí nada cresce onde cair só assim, né? É que nem jogar sal no chão. Mas enfim, eu sou formado pela USP e sou um apaixonado nessa brincadeira de ensinar a gente, de fazer com que as pessoas possam expandir seus horizontes e tal. A última coisa que eu queria quando eu entrei na universidade era ser professor. Até quando eu passei no vestibular, eu tinha passado em Direito e em História. Aí as pessoas me falavam, pô, você vai fazer Direito, né? Falei, não, vou fazer História. Você é maluco? Você é doido, rapaz? Você vai ser professor? Eu falei, jamais! Jamais. Eu vou ser pesquisador. Essa lenda eu já Eu vou ser cientista Essa é no Brasil. clássica. Tá entendendo? O meu plano era ser ou arqueólogo ou medievalista. Medievalista no Brasil. No Brasil, veja bem. Isso aí no tempo do FHC, Osmar? Isso aí em 1998. Ó, FHC. FHC. O auge. FHC Round. O auge da FHC. Round 2. Plano real valendo $1. O dólar valia R$1, o real valia Você $1. chegou a comprar carro nessa época, Osmar? Ah, comprei Carro helicóptero, jet ski. Mas você sabe que foi a primeira vez que minha família teve um carro da década. Ó, Palio. Não, era um Uno. Eu ia falar Uno. Meu pai tinha um Uno, eu ia falar Uno. E aí, bicho, eu entrei na faculdade e comecei a fazer as disciplinas, tal. Eu apaixonado pelo esse universo de entender o mundo, entender o passado especialmente, entender como é que as coisas se tornaram o que elas são. Falei, nossa, tô no lugar certo, né? Aí pensei, na minha formação, o ingresso na universidade era no bacharelado só. Então é formação científica mesmo. Aí se você quisesse, você podia iniciar a licenciatura paralelamente ao bacharelado a partir da metade do curso, depois que terminasse o segundo ano. E aí eu pensei, vou ter um plano B na vida, né? Se der errado ser pesquisador no Brasil, uma sociedade que investe pesadamente na ciência e que valoriza sobremaneira as ciências humanas, se der errado, se eu fracassar, porque nesse universo da meritocracia que nós habitamos, o fracasso é meu. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é do Cabral, não, a Eu culpa é preciso sua. ter pra onde correr. A Eu preciso ter pra onde verdade correr. absoluta de ser pesquisador se torna uma verdade relativa. Relativíssimo. Relativíssimo.
E aí eu comecei a fazer licenciatura e me apaixonei pelo negócio. Aí quando eu estava terminando o curso no último ano, eu recebi uma proposta de bolsa de pesquisa na área de História Ibérica, que dava para fazer derivação para a História Medieval, porque a Península Ibérica é um dos lugares que a História Medieval é mais da hora. Pesquisar pastelzinho de Belém. Por aí. Paella. Isso porque ele tá tímido hoje, né? Isso porque ele tá tímido. Paella valenciana. E aí me ofereceram no mesmo ano aulas numa escola que inclusive eu trabalho até hoje nessa escola. E aí eu não tive dúvida, assim, a menor dúvida, peguei as aulas. E aí tô nessas até hoje, de 2002 a 2022 e contando. Osmar, como que foi sua vida de estudante? A sua parte mais pessoal, assim, no começo real da sua vida acadêmica, não como professor. Ou seja, você está perguntando como é que eu era no ensino médio, essas coisas assim, né? Era pré-balbúrdia. Quem sabe na universidade, claro que foi balbúrdia. E o pior que não foi, balbúrdia foi pré. Eu era assim, eu me defino como um grande vagabundo. Não chegava a ser medíocre. Eu era medíocre. Porque... né? Medíocre. Era assim. Mediano não. Não, mediano. Não, Tudo bem, mediano. Mas eu tinha certa facilidade em me virar Você no desabrochou rolê. depois. Desabrochou, é bom. Era bom ter... imaturo. Amadureceu depois, pronto, melhorei. Então eu ia bem até, em termos de nota em ciências humanas e linguagens, era tranquilo. Nas exatas eu me virava, mas o meu lance era jogar bola. Então eu vivia pelo rolê, vivia pelo fim de semana, vivia pelo futebol, vivia pelo basquete. Era essa a minha vida. Não estudava, eu não li nenhum livro de preparação para o vestibular, que os professores de literatura e linguagens não ouçam isso. Esperava a aula resumo, né? Daqui a pouco vem a mensagem. Eu não aparecia na aula resumo, velho. Eu estudava em Araras. Você quer saber? Eu vou contar. Eu estudava em Araras. Aí ia de busão, né? Eu morava em Leme, moro em Leme até hoje, ia de busão para Araras. Então acordava tudo zoado, amassado e tal, ia pro busão, caía no busão, dormia. Chegava as 2 primeiras aulas, dormia. As 2 primeiras. Geralmente acordava no intervalo, no meio do intervalo, assim. O que tá acontecendo aqui? Onde eu estou? E aí as outras aulas eram diversão. Eu prestava atenção nas aulas que eu curtia, nos professores que eu gostava, pá, e era isso. Né? Minha vida era bem medíocre nesse sentido. Foi a universidade que me despertou. Eu costumo dizer que fazer história, cursar história na USP mudou minha vida definitivamente. Não por conta da balbúrdia, nem por conta da doutrinação, porque por incrível que pareça, na Universidade de São Paulo, pelo menos na minha época, os professores, pesquisadores não eram, na sua maioria, marxistas e de esquerda. E tinha liberal pra caramba, tinha conservador pra caramba. Então era um ambiente de muita diversidade de pensamento, diversidade de ideias, diversidade de gente. Que eu, um caipirão do interior que, né, não sabia nem me virar sozinho praticamente. Nunca tinha viajado sozinho, nunca tinha feito nada que não fosse apoiado pelo papai e pela mamãe, entendeu? E aí caí nesse mundão em São Paulo, tendo que recuperar o tempo perdido da minha formação acadêmica. Porque eu cheguei completamente idiota. Foi difícil pra caramba, mas... Aí na universidade é que eu virei gente. Passei a estudar 6 horas por dia, mais as aulas. Li coisa pra caramba. Então coisa que o Claudinho, tenho certeza absoluta que não fez. Eu fiz. Eu lia todos os textos de aula. Isso eu não fiz. Todos os textos de aula, cara. Todos, no curso inteiro. Então, cada dia da semana era uma disciplina. E cada disciplina oferecia por semana de 100 a 200 páginas de leitura. Assim, na média. Então, bota aí 5 dias na semana, vai de 500 a 1.000 páginas por semana para ler. Eu li tudo. Lia, fichava. Sabe esse lance que eu falo para vocês? Faz fichamento, grifa, anota, faz uma, né? Eu fazia. E eu indico porque eu fazia. E aí foi na universidade que eu desabrochei. Tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista de entender o mundo. Aí eu entendi o que eu queria ser e quem eu queria ser na vida. É esse furar a bolha que a gente espera que a molecada de hoje tenha quando chegar lá. Porque hoje eles estão restritos aqui no ensino médio. Pais, às vezes, protegem excessivamente. Eles também já naquele receio não dão um passo... Não é nem um passo maior que a perna. Não é nem um passo. E aí, quando eles estão lá fora, falam, bom, agora eu tenho que me virar. Agora eu tenho que andar sozinho. Então, é o que você falou, vira gente. Está aqui em Leme, está aqui em Pirassununga, vai para Ribeirão, vai para São Carlos, vai para Araraquara, vai para Campinas, vai para São Paulo. E o cara fala, peraí, agora...
E esse desafio gerado pelo meio, sem ser muito behaviorista, me perdoa, é o Tchananã. Não, mas o desafio é maravilhoso mesmo. A gente tem que conviver. É gostoso pra Tem que ser desafiado, cara. Não tem jeito. E tem duas coisas, né, cara? Tipo, você mudar de cidade, dar uma amadurecida violenta. Nossa, morar em São Paulo pra mim mudou minha vida. Eu chorava pelo menos 2 vezes por semana, sozinho, sabe? Não aguentava o tranco, velho. Aí o que eu tive que fazer? Se vira, aguenta, aprende. E aí hoje eu amo São Paulo. E a segunda é a universidade pública, né? Universidade pública. Ela é um universo, é realmente um universo de pessoas, de ideias. Eu costumo dizer o seguinte, não é necessariamente universidade pública. Melhor que seja, porque tem mais pluralidade. Sim. Mas as boas e grandes universidades particulares também fazem a mesma função. Porque qual é o rolê? O rolê que transforma vidas. É estar na universidade, não em centros universitários, que é o tripézinho famoso que a gente escuta lá na graduação, né? Acho que, não sei se hoje a molecada está ouvindo, porque estão tentando desmontar essa bagaça. Ensino, pesquisa e extensão universitária. Então é isso. Se a instituição que você quer estudar tem isso, vai fundo que vai ser da hora. É porque hoje tem muito campus que às vezes tem só um curso. Mas a galera não tem diversidade. Não tem, tá todo mundo sai de uma bolha, que é a bolha do condomínio, escola, clube, e vai para outra bolha, que é a bolha do shopping faculdade. Exato. Exatamente. Osmar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Que você estava falando da vida de estudante e tal, e me veio essa pergunta. Já que você completa 20 anos esse ano de magistério, já completou? Completou no começo do ano? Nossa Senhora. Então você está no 21º? 21º. Que diferença você vê dos alunos de 2002, 2003 para os alunos de 2022? Além disso, que tipo de professor você se via em 2002 e 2003 e que tipo de professor você se vê agora? Complexa essa segunda pergunta, especialmente, né? Porque exige uma puta de uma autocrítica e tal. Mas, em geral, sim, os alunos, eu acredito que a mudança mais significativa, tem muita mudança. Especialmente impulsionado por esse universo de rede social, comunicação instantânea. Muito mais coisa invadiu a sala de aula, muito mais coisa invadiu a vida social e tal. Mas o que eu mais percebo, assim, como o que mais me chama atenção, é que os alunos de 2002, eles eram mais dedicados e preocupados em aprender e eram mais imaturos socialmente. Então a molecada era mais criança, do ponto de vista social, e mais preocupado em se desenvolver do ponto de vista cognitivo, intelectual, não sei o quê. Hoje em dia é o contrário, né? As pessoas são muito mais maduras socialmente, ou pelo menos acreditam que são, né? E vivem já desde 12, 13 anos coisas que a minha geração foi viver quase que na vida adulta, né? Na universidade. A geração dos alunos de 2002 vivia na segunda metade do ensino médio. A molecada está vivendo na segunda metade do ensino fundamental 2. E um descompromisso extremo e uma falta de noção muito grande. Não é regra, né? Não é para todo mundo, não se aplica a todo mundo, mas é uma tendência. Sim. Uma falta de compromisso total com a sua própria formação. Uma falta de noção de qual é o seu lugar no mundo. Ou seja, uma alienação muito grande em relação ao que está acontecendo na realidade e o que se projeta para o futuro. Ninguém mais projeta porcaria nenhuma para o futuro. A palavra-chave que você falou agora é perfeita, é alienação. Porque a galera parece que quer um hedonismo, né? Eu quero curtir o máximo agora e dane-se o resto. Não, peraí, você pode curtir, mas não precisa ser nesse jeito extremo, como se tudo tivesse ruim. É importante curtir, inclusive. Tem que curtir, mas, pelo amor de Deus, tem que equilibrar. E aquela coisa, né? As pessoas, os alunos em geral, têm tanta preguiça de se esforçar, têm tanta preguiça de se dedicar, têm tanta assim, um compromisso tão grande com o prazer imediato, que você disse, o lance do hedonismo, que as pessoas acabam não conseguindo desenvolver a capacidade de ler o mundo. Não tem resiliência. Né? Não lê o mundo. Então, quer dizer, as pessoas têm vivido numa espécie de presente eterno. É uma vida que não tem passado, porque eu não estou preocupado em entender por que as coisas são como são e como elas chegaram a ser desse jeito. Então, o passado para mim não serve. Né? Quem vive de passado é museu, dizem. Professor de história também. Professor de história. Né? Ainda bem que existe. e aí também não existe um futuro, porque qual é a noção, né, do futuro, historicamente pensando? O futuro é aquilo que a gente começa a construir agora no presente. O futuro é projeto. Sim. Projeto e projeção. Então não tem projeção do futuro. O meu sonho de futuro é uma balada eterna. É um eterno presente.
E essa tendência, que já era observável lá em 2002, obviamente, né? Mas ela vem se exacerbando nos últimos anos. Isso, para mim, é o traço mais marcante e o traço mais preocupante dessa geração. E professor? E professor. Eu penso que em 2002, quando eu comecei, eu era mais ingênuo, eu era bastante imaturo do ponto de vista do conhecimento pedagógico mesmo, das práticas educacionais, mas eu era muito mais aberto e criativo, né? Então eu estava experimentando muita coisa. Você acreditava ainda que podia cumprir um plano de aula? E cumpria, velho. Eu tinha... Claudinho... Maldade. Professor de história detonando professor de história, ó. Mas o isso cara não ajuda pra nem mim, a classe. isso para professor de história é elogio, viu? Eu desconfio de professor de história que cumpre o plano de aula. Professor de história, professor de biologia que fala que tá em dia, não dá. Eu desconfio, Não dá. Mas eu tinha umas fichinhas, eu fazia fichinha, que eu preparava assim, o planejamento da aula, desde, né, os tópicos daquilo que era importante ser dito, Fazer um caderninho. como as atividades, né? O direcionamento das discussões e não sei o quê. Então eu era mais dedicado, era mais criativo. Então, tinha quando umas... 0 quilômetro faz isso. É jovem. isso. É isso. Jovem. Professor de biologia que eu não entendo nada. Hoje eu me sinto muito mais Não prestou experiente. atenção nas minhas aulas quando eu dei aula pra ele, desgracento. Tá vendo? Você vê que o cara não prestou atenção em nada do que eu falei. Não tem a menor noção do que aconteceu. Não tem a menor noção. Eu ainda vou trazer as fotos do Claudinho aqui. Não, melhor não. Não, melhor não. Eu já vi algumas. E aí hoje eu sou mais seguro, né? Tenho muito mais experiência, sei os atalhos, sei muito mais o que dá certo e o que dá errado, sem precisar ficar experimentando tanto. Só que eu fiquei mais acomodado também, né? A gente acaba, de certa forma, se acomodando num modelo de trampo, no modelo de postura, no modelo de aula, no modelo de concepção, no modelo de abordagem, que você sabe que funciona bem, que você consegue dar conta tanto do que é o desafio do conhecimento, quanto que é o desafio de conviver com adolescentes, nesse universo que nós estamos habitando. Eu já falei para algumas pessoas assim, eu já estou sentindo que eu estou na segunda parte da minha vida profissional. Né? Já não estou mais na ascensão, já atingi a homeostase. Equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Eu prestava atenção nas aulas de biologia. Viu? Mas aí, ao mesmo tempo, acho que tem uma fita legal. Uma coisa que eu acho que não mudou, amadureceu, mas não mudou na essência, é o lance da minha capacidade, da minha abertura para lidar com gente. Então, assim, eu sou velho já. Eu tô com 43 anos de idade, ó a cor da minha barba. O jeito que tá ficando, tá ligado? Seu feto. Sim, perto de você, mas perto do Cláudio. Eu sou jovem pra caramba. O Cláudio é jovinho. Sua jovenzinho. mórula. Tô trincado. Sua mórula. Então eu tô ficando velho, já não gosto mais da mesma coisa, já não aguento mais jogar bola como eu jogava em 2002 com a molecada. É só videogame, né? só videogame. Nem videogame eu dou conta de jogar mais, porque eu não consigo acompanhar o ritmo das imagens. E Vamos jogar Super Mario lá em casa. Não é isso, Sonic no máximo. Sonic. Tem um jogo novo do Sonic. Então eu não dou conta de acompanhar o ritmo que eu dava conta antes, mas mesmo assim eu continuo estabelecendo boas relações, sabe? Continuo conquistando um espaço de diálogo, mesmo e principalmente, especialmente, isso de certa forma me orgulha, com quem pensa diferente de mim. Então acho que esse é o grande lance de uma educação democrática. E eu tinha isso em 2002 e penso que continuo tendo em 2022. Eu queria saber como foi para você esse processo de se tornar professor, de conseguir tirar a vergonha, de realmente conseguir ter esse contato que você falou que é muito importante para você com a gente, aluno, que é muito bom pra gente também, que a gente fala por todos, eu acho que a gente gosta muito, a gente agradece muito. S2. Ó. Você também, Cláudio, a gente também gosta de você. Obrigado. Lógico. Você tem que lembrar que isso aqui não são dois professores separadamente, é uma franquia. É uma franquia, é um casal. Qualquer comentário de Ibope lá, tá assim, Cláudio Osmar. Não tem nenhum recado. Osmar, Cláudio. Então, Cláudio Osmar. Não tem aquela coisa de juntar o nome do pessoal fazer o casal. Como é que era da Jennifer Lopez lá e do Ben Affleck? Então eu tenho que fazer uma fusão. Cláudio Osmar. Hashtag Cláudio Osmar. Vamos lançar. Você sabe que isso que você me perguntou eu acho que é uma coisa interessante da minha vida. Assim. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Muito, muito tímido, muito fechado. Dificuldade extrema em falar em público de improviso. Consigo. Dou conta. Mas tem dificuldade muito grande. E assim, acho que o lance que me ajudou a
a romper, a superar, eu não deixei de ser quem eu sou. E não vou deixar de ser quem eu sou e tá tudo bem. Mas de conseguir lidar com isso e tal, treino. Experiência. A primeira aula que eu dei lá em 1º de fevereiro de 2002, eu tremia, cara. Que não dava para eu segurar a fichinha que eu tinha preparado na mão. Porque ia ficar ridículo. Mais ridículo do que já estava. Eu não sabia como me postar. Onde pôr a mão? Onde pôr a mão. Aqui, ali, tá foda. Pra trás, pra Na frente. No bolso. Como é que fica menos pior? Na barriguinha. Não tinha tanta barriguinha ainda. Era 2002. Que é Slim, modelo Na Osmar, verdade, modelo Slim. ó. Fica assim. igual um bonecão de posto no começo pra lá. Fica mesmo. Foda, cara. Mas aí, assim... Analogia fantástica. Foda. E fantástico e precisa. 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 Foi um lance que eu me obriguei a fazer. Né? Eu acho que tem coisas na vida que a gente não gosta de fazer, não se sente confortável fazendo, mas são importantes e necessárias. São dificuldades que a gente cruza no caminho e que tem que ter coragem. Foi uma bosta a primeira aula que eu dei? Foi. Mas eu duvido de alguém que foi boa. Todos nós. Ninguém aqui nasceu sabendo. Pelo amor de Deus. Sempre. Nossa Senhora. Mas eu fui dar a segunda. E fui dar a terceira. E tô dando a, sei lá, qual milésima. Porque a gente vai criando, vai lendo, vai estudando, porque isso é importante também. Não é uma coisa que é mágica. Tem gente que nasce com o dom da retórica, que sabe falar e tal. Sabe onde eu comecei a aprender a falar em público, bicho? Vocês não vão acreditar. Primeira aula que eu dei na vida, antes de ser professor profissional, escola bíblica. Eu fui professor de escola bíblica, bicho. Da Evangelizando. Igreja Evangélica Luterana de Leme. Minha família é de origem alemã. A gente tem um berço luterano bastante forte. E aí foi dando aula para criancinha. Foi dando aula para mim mesmo. Se eu for casar de novo, ele que vai celebrar. Eu celebro, Você numa boa. começou a dar aula no ensino médio? Não, sétima série na época, 8º ano. Eu acho que isso também é fundamental, né? Você começar a dar aula... Literalmente é fundamental. Tudum. Piadinha, tiozão, né? Tiozinho. Eu tava conversando com um estagiário de Leme essa semana e eu falei pra ele que onde eu aprendi a dar aula No Fundamental. foi no Fundamental Eu também, 2, eu comecei no cara. Fundamental 2. Até porque o modelo de aula que a gente dá no ensino médio, cá entre nós, não é muito aula, é mais treinamento. Sim, Sim. Especialmente terceiro e curso. sim. No segundo, a gente ainda briga para dar aula. Para fazer uns debates, umas discussões, para diversificar a abordagem. No terceiro e curso, é preparatório, é A outra gente tem que pegada. dar o ensino médio inteiro em um ano. Exatamente. A ideia antes era, o cursinho era uma revisão. Então, você partia do princípio que o aluno já sabia, você só ia revisar. Mas hoje, com defasagem que a gente tem, infelizmente, até de escola pública, quando chega pra gente, chega aluno, já chegou o primeiro aluno no cursinho, não sabia o que era DNA. E Pode você crer. tem que explicar do zero. foda. Nossa E Senhora. é isso que torna o fundamental muito louco. Porque aí no fundamental você tem tempo para fazer de novo se der ruim. Sim. Você tem liberdade para experimentar, para testar e para aprender a ser o professor que você virá a ser um dia. Então foi nesse processo. E assim, a outra coisa é que com o tempo eu aprendi a criar uma persona. Eu sou uma coisa na minha vida privada, sou outra coisa na minha vida profissional. Às vezes essas personas se encontram, elas sempre conversam, elas sempre ensinam uma a outra. É né? mesmo? Isso aí? As coisas que eu desenvolvo, né? A maneira como eu lido com pessoas na sala de aula me ajuda na minha vida pessoal. A maneira como eu faço as minhas introspecções de molequinho tímido na minha vida me ajuda a refletir sobre o que eu estou fazendo na sala de aula. Então, eu já tive isso. Agora eu já fundi. Por exemplo, eu tô dando aula com tênis do Bob Esponja, chego em casa e eu ponho a pantufa do Bob Esponja. Perdeu a vergonha. Alteração. Não, eu já tive vergonha. Deixa eu aproveitar e ir pro lado filosófico. Porque uma das ideias que a gente tem aqui é dar exemplo para os nossos alunos de como são os seus professores, do nosso papel, do nosso caminho até aqui e tudo. E aí você falou bem, essa galera quer curtir como se não houvesse amanhã. Posso falar de um hedonismo. Uhum. E será que a gente não tinha que levar essa galera do hedonismo, da curtição total, do prazer a todo custo, para o estoicismo? Para ter uma resiliência, para ter um equilíbrio, para aprender a lidar com os problemas? Tudo bem, aí você fala, sim, tem, mas como? Dentro desse ambiente que a gente tem hoje de,
hiperinformação. A todo momento, você chega um negócio, já chega outro, você já esqueceu o primeiro. O escândalo da semana passada, você já foi substituído por mais 2 escândalos. E aí você vê uma avalanche no aluno. E a gente tem um aluno agora que a gente não consegue parar ele e falar, calma, bicho, respira, peraí, vamos lá. Como é que a gente faz? Ou não tem jeito, esquece, desencana, vamos voltar para... Não, eu sou um resistente, bicho. Até pelos compromissos éticos e políticos que eu tenho na minha vida, eu acredito que a última coisa que vai acontecer é parar de lutar. A gente morre antes de parar de lutar pelas coisas que a gente acredita. Eu penso que uma das coisas que é fundamental é a gente não se deixar seduzir pelo discurso fácil. E qual é o discurso fácil, pedagogicamente falando hoje? O discurso fácil é que a escola tem que ser um lugar de gente feliz. Felicidade é importante demais. Sim, mas 100% Prazer é importante demais. Um ambiente alegre é importante demais. Agora, um ambiente alegre não significa fazer o que quer, gozar os prazeres, né? É necessário ter insistência para dizer que tarefa de casa é importante. É dizer que, ok, vamos fazer metodologias ativas para colocar o aluno para trabalhar e desenvolver a sua capacidade. Mas é fundamental parar para ouvir. Sim. É fundamental ouvir quem tem mais experiência. É fundamental ouvir quem estudou mais que você. Aquele papel do orientador na faculdade é o que a gente tem que fazer com eles, é orientar, né? Você sabe o que mudou minha vida intelectual na universidade? Um professor chamado, falecido já, Istvan Yankso. Ele era um húngaro que se refugiou, a família se refugiou, ele tinha 1 ano de idade, veio para o Brasil, e professor de História do Brasil Colonial. Esse cara, ele dava uma aula, ele foi torturado na época da ditadura, tal, era surdo, quase 100% no ouvido, 40% de audição no outro só. Então a aula dele era difícil de ouvir, difícil de assistir, porque ele começava a falar num tom de voz que ele acreditava que estava todo mundo ouvindo, e ele não tinha a menor noção de modular o volume da voz dele. Então, à medida em que a aula ia andando, o tom de voz ia baixando até ficar quase inaudível. Aí ele percebia que ninguém estava escutando, porque a gente nas cadeiras começava a fazer assim. Aí ele falou assim, eu estou falando baixo? Está, professor? Ah, desculpem. Aí ele voltava. E aí esse cara, ele pedia para a gente um projeto de pesquisa, porque o meu curso foi inteirinho monográfico, assim, todas as disciplinas você tinha que fazer uma pesquisa científica na área da história, né? Um trabalho de conclusão. Como avaliação. Né? Então eu não tive um trabalho, um TCC no final do curso. Você teve vários. Eu tive muitos TCCs espalhados durante o curso todo. Ele dizia assim, vocês estão no primeiro semestre, vocês estão enfrentando uma dureza, uma dificuldade, que é muito fácil a gente desistir, porque é difícil pra cacete fazer pesquisa. É trabalhoso, né? É trabalhoso demais. Então, vocês vão pegar, vão passar na minha sala e vão agendar um horário. Eu estou lá de tal hora a tal hora para atender alunos deste período. E nós vamos agendar um horário para fazer orientação. E aí era você sentar e ouvir o que esse cara tinha para falar sobre como é que lê, como é que faz pesquisa, como é que analisa um documento, como é que usa uma fonte, como é que classifica bibliografia, como é que cita na hora que você vai escrever o texto. Como é que organiza um texto? A Lê sempre fala que eu gosto da aula do Osmar porque ela tem começo, meio e fim, as coisas se conectam, fazem sentido. Quem me ensinou isso foi o Istvan Yankso. E como é que eu aprendi isso? Porque eu sou uma pessoa superdotada, supercapacitada? Não. Simplesmente porque eu parei e ouvi quem tinha mais experiência que eu. Teve disciplina para... Então é importante demais dizer para os alunos isso e praticar isso. Sim. Porque não adianta a gente ser hipócrita também, de falar que tem que ter disciplina, tem que ter esforço, não sei o que lá. Aí você chega para dar sua aula e fala assim, gente, onde é que a gente parou mesmo? Esse é aquele momento que eu paro porque eu faço isso toda semana, porque eu dou aula em 60 salas. Eu tenho um diário, velho. Para cada escola, para cada sala eu tenho um diário. Porque eu tenho disciplina no rolê. Isso é o que faz diferença na vida profissional? Não, não é o que faz diferença na vida profissional. Só que eu posso virar para você, Sofia, e dizer, você tem que ter um caderno de estudo. Sim. Porque eu tenho o meu aqui, ó. Funciona, dá certo. Eu era aquele Zé Ruela lá do ensino médio que só sabia jogar bola. Hoje eu sou uma pessoa intelectualmente respeitável e respeitada. E não é por milagre. Não é pelo mérito individual, simplesmente, ou pela capacidade. É porque eu aprendi com os meus mestres. Esse testemunho eu acho que é importante e essa insistência. Vai resolver? Não vai resolver. Mas você vai conquistando. Um aqui, outro ali. O que me incomoda um pouco, você foi falando, eu fui imaginando, o que me incomoda um pouco é essa educação no tempo
da mercadoria e do consumo, sabe? Que parece que o aluno da escola privada, ele pressiona para que o professor se adapte às suas demandas, né? Então, de certa forma, os alunos têm uma tendência, não estou dizendo que são todos também, ou que isso acontece em todos os lugares, mas tem uma tendência de ficar dentro de uma zona de conforto que ele não vai se esforçar minimamente para tentar entender a pedagogia e a individualidade de cada professor. Né? Ele quer que o professor se adapte a ele, não é ele que tem que ver Exato. cada professor. Eu até concordo que pode existir professores, por exemplo, que tem dificuldade, às vezes, de se expressar, ou de expressar o conteúdo, de passar uma determinada matéria. Mas, cara, é cada vez mais recorrente isso que os alunos fazem, né? Então, parece que, poxa, não é um problema dos professores em si, né? Parece mais que é um problema geracional desse lance de que, tipo, eu tô pagando, eu preciso que você se adapte às minhas demandas e ponto, né? Sabe, a impressão que eu tenho é que a gente está perdendo a perspectiva de que a educação é uma relação. Educação não é uma coisa que o professor faz. E também não é uma coisa que o aluno faz sozinho. Ah, mas eu sou autodidata. Desculpa, meu amor, ninguém é autodidata no mundo. A não ser gente, assim, muito brilhante que cria a teoria. Porque senão você está lendo o que alguém escreveu. Eu nunca lembro quem é a pessoa, não lembro se foi o Newton, não lembro quem foi, se foi o Einstein, enfim. Viraram para ele e falaram assim, você é fera, hein, mano? Olha, você pensou uns trecos aí que ninguém foi capaz de pensar antes. Aí ele falou assim, não, mas eu tive uma facilidade muito grande, porque eu estava sentado no ombro de gigantes. Por isso que eu vi mais longe. Então, a perspectiva de que a educação é uma relação força o professor a ter flexibilidade na sua abordagem. Que você também tem que buscar entender o mundo, o universo do aluno. Sim. Não adianta partir do pressuposto que não, mano, é importante que o aluno saiba ouvir e tenha disciplina. E aí eu vou vomitar o que eu acho certo e você vai sentar e vai ouvir. Não vai funcionar. Não é tão simples assim. Não vai funcionar. Funcionou um tempo atrás, também não funcionava. Sabe aqueles saudosos da ditadura que falam assim, mas na época da ditadura que era bom, porque tinha disciplina na sala de aula. Vai ler o texto que meu tio escreve. No WhatsApp? Semi-analfabeto, desgraçado. E ter orgulho da educação daquela época, entendeu? Calma aí que não é bem assim. Então, a educação é uma relação. O professor tem que ter a flexibilidade de buscar, dentro dos seus compromissos, princípios éticos e né, o respeito à ciência, parará, etc., tem que ser flexível para tentar adaptação. Entrar no universo do aluno. E o aluno tem que perceber que o mundo não se molda a ele. Essa percepção e que, portanto, também precisa ter uma flexibilidade. E você tem toda a razão, Claudinho. É uma dificuldade que existe mesmo. A gente que é jovem no sentido da dinâmica, da maneira como a gente encara o mundo, apesar de ser velho na idade, a gente consegue entrar, às vezes, né? Não funciona sempre, não funciona com todo mundo. Tem turmas que são difíceis, tem turmas que não, enfim. Mas a gente consegue entrar tão bem no universo do aluno que, às vezes, a gente consegue arrastar gente para cá e estabelecer essa relação. Sim. Mas, hoje, o esforço tem sido quase que completamente do professor em ir até e trazer para cá. E não tem mais muito o esforço do outro lado. E esse é um problema mesmo. Quando foi a última vez que você tirou um aluno para fora das salas, Mar? Porque a perspectiva que você passa para mim é que eu sou muito mais nervoso que você, entendeu? Porque eu sempre olho para você tá sempre numa paz, velho. Não é possível. O Osmar chega na sala e fala assim, e aí, galera, beleza? Fala, não é sempre não. Tá tranquilo. E a gente tá lá pilhado. Nossa, subindo pelas paredes. Eu tirei pouca gente da sala de aula na minha carreira. Acho que daria para contar em 2 mãos. Mas eu não sei dizer qual foi a última vez. Mas já tirei gente porque assim... Esse ano não. Esse ano ninguém. Faz uns 5 anos pelo menos que ninguém, eu acho. Que eu não tirei ninguém também. Mas tem gente que você pensa... Tem uns professores, tipo Osmar, o Du... Você pensa, não, colocou, pelo amor de Deus, eu não vou nem discutir isso. Mas é que assim, eu penso 2 coisas sobre isso. Quando a gente tira um aluno de sala, eu entendo a necessidade. Tem hora que não dá. Tem que sair mesmo, porque às vezes o nível de desrespeito com os colegas, com você enquanto ser humano, com você enquanto profissional, é grande demais e não dá. Mas... tirar um aluno de sala é assumir um fracasso na relação educacional. A gente tira porque às vezes precisa e não tem jeito.
E aí cada professor é um professor, não tem certo e errado, por favor. Mas todos nós fracassamos nesse momento. Porque é dizer, a nossa relação é insustentável, você precisa sair para que a aula possa acontecer. É que o que não pode é chegar e falar agora a culpa é do professor, a culpa não, é multifatorial. É multifatorial. O que levou a isso é uma série de fatores, uma série de acontecimentos. Mas ainda assim, é legítimo tirar o aluno de sala. Não estou deslegitimando a ação. Sim, não. Entendi. Eu estou dizendo que nós temos que ter, penso eu, né? Temos que ter a percepção filosófica de assumir que é um fracasso. Sim. Nosso, do aluno, da escola inteira. Do sistema educacional e de cada indivíduo envolvido. Né? É um fracasso geral. É uma pane do sistema. Né? Mas é por isso que eu tento contornar, estabelecer, tentar de novo, pedir, conversar. A quarta vez, a quinta, a sexta. Nossa. Sou duro muitas vezes, sou duro. Evito ficar dando sermão, porque sermão não funciona. Exemplo de vida é melhor do que sermão. Sentar e conversar individualmente é melhor que sermão. Eu lembro uma vez, quando eu estava nesse começo de carreira, da experimentação e tal, eu dava aula numa escola pública, numa turma de... Hoje seria 9º ano. Eram 2 moleques que estavam se iniciando no tráfico. E eles eram o terror da escola, da turma, porque eles estavam afirmando a sua subjetividade... Porque é gente que sempre se ferrou na vida, vem de família de gente que se ferrou na vida. E aí tinha um status social novo que eles estavam... Tinha um poderio social. Um poder que eles estavam aproveitando ali. Uma certa autoridade. Sim. Ninguém conseguia dar aula nessa... Tinha muita dificuldade em dar aula nessa turma por conta desses 2 moleques. Eu também, dificuldade extrema. Pedia, você podia xingar, chamar a mãe, botar pra fora. Botei pra fora esses 2 moleques uma vez, ou 2. Aí eu tive uma ideia um dia. Botei uma atividade para a galera fazer, orientei, fiquei andando na sala, orientando as atividades e tal. Uma parte fazendo, uma parte não fazendo. Aí eu chegava em quem não estava fazendo, trocava uma ideia, como se está tudo bem você não fazer, trocava uma ideia sobre coisas aleatórias, aí pedia, isso aqui, vamos fazer, não sei o quê. Aí começava a fazer e tal. Aí peguei esses 2 e falei assim, vamos conversar nós 3? Vamos lá fora? Sentei no banco ali no pátio e troquei ideia sobre a vida. Eu, um cara branco, de classe média, né? Fazia 3 anos que eu estava formado na USP, que eles nem sabiam que existia esse negócio. Chamei os 2, sabendo de que lugar social eu estava falando. Sentei com os 2 e perguntei da vida deles. Aí eles me contaram que o pai não sei o que lá, a mãe não sei o que lá, por que eles estão entrando no esquema. Eu falei do esquema, falei, e aí, como é que é o esquema? Ô, professor, você é maconheiro, né? Eu falei assim, então, mano, não sou. Mas eu manjo do rolê, eu tô ligado o que acontece. Mas me conta aí, eu não manjo de como é que é a vida que vocês vivem. Troquei ideia. Fiquei uma meia hora ali. Aí no final eu virei pra eles e falei assim, vamos fazer um acordo? Vocês têm que fazer acordo lá na boca, não tem? Senão o rolê não anda. Vamos fazer um acordo? Quando vocês acharem que o assunto interessa, vocês participam da aula. Quando vocês não acharem, eu não vou brigar com vocês. Mas vocês vão ter um compromisso comigo aqui, de homem para homem, olho no olho, que vocês vão me deixar trabalhar e deixar quem quer aprender, aprender. Pode ser? Demorou, professor. Demorou. É nóis. E é por isso que eu não mando gente pra fora. Legal. Tá ligado? Mando também. Mano, eu já dei uns, assim, nossa, velho, uns conflitos, assim, que eu falo. Tem uns caras que eu olho na rua hoje, adultos, né? O cara tinha 17 anos, hoje tem 37, bicho. 33? Eu tenho 43. Eu tenho ex-alunos que estão fazendo pós-doutorado na França e tenho alunos que são as piores pessoas da elite da cidade onde eu dei aula para eles. E eu encontro com essas pessoas na rua e olho e falo assim, realmente não tinha como esse ser humano permanecer numa sala de aula em que eu estava tentando fazer o que eu achava importante fazer. Tinha que mandar para fora mesmo, tá ligado? Aí que você vê que o cara tem o dom. Pra irritar o Osmar, realmente tem que ir além da imaginação. Irritar o Claudinho é fácil. Irritar o Claudinho chega assim, o Palmeiras não tem mundial. Pronto, ele já chega dando voadora. Fico puto. Osmar, eu queria saber mais sobre a sua carreira política, como você entrou nisso, como você lida com isso, com relação à escola também, que eu acho que deve ser difícil, por causa daquele lance do escola sem partido, famoso. Eu quero saber como você concilia essas duas coisas, como é pra você. Sofreu perseguição esse ano já, Osmar?
Já. Fazia Sério? tempo que não sofria. É Esse ano mesmo? sofri. Esse ano eu não sofri. Aí esse ano... Depois de 5 consecutivos que sim. Esse ano não sofri. Não, esse ano... Não, esse ano eu não sofri. Então, Esse ano eu não sofri, mas o meu era religioso. Ah, O meu era perseguição religiosa por princípios evolutivos. é difícil, cara. É difícil. Esse universo que nós estamos habitando é complexo. Assim, eu sou militante político, eu tenho um compromisso, um ideal de sociedade, com uma visão de mundo, sou socialista. E eu acho que esse é o início de ter uma relação que funciona na sala de aula, que é o princípio da honestidade. Você tem que ser honesto. Porque assim, o pressuposto desse negócio de escola sem partido é que é possível construir um processo educacional que seja neutro e objetivo. Porque as famílias é que devem cuidar da formação dos valores e tal, e a escola é uma espécie de arcabouço técnico. Limbo. Que só ensina coisas técnicas. Isso é uma mentira em muitos níveis. Primeiro porque a educação é uma relação humana, e não existe relação humana neutra. Tudo que a gente faz, em qualquer campo, da educação ao jornalismo, da ciência de base, física, química ou biológica, as ciências humanas, qualquer coisa que a gente faz, a gente, enquanto ser humano, com a visão de mundo que a gente tem, a gente faz escolhas. E essas escolhas impactam diretamente no nosso trabalho e na maneira como as coisas vão se encaminhar e se conduzir. Então não existe neutralidade possível. Então eu parto do pressuposto de que uma educação democrática e plural exige que as pessoas envolvidas estejam esclarecidas sobre quais são os compromissos de quem está participando do processo. Então eu faço questão de não esconder o meu ponto de vista sobre religião. Eu sou cristão, mas sou um cristão bem heterodoxo. Sobre o meu ponto de vista sobre política, sobre sociedade, sobre filosofia, sobre futebol. Por quê? Porque as pessoas precisam saber com quem elas estão lidando, para que elas possam efetivamente conhecer esses múltiplos diferentes pontos de vista e fazer as suas próprias escolhas. Então acho que eu acabo sendo, de certa forma, respeitado pelos meus alunos, e tem pouca polêmica nesse campo por causa disso. Segundo, a educação democrática exige uma postura de acolher o diferente. O aluno ou a família que tem um ponto de vista religioso, ético, político, estético, o que seja, diferente do meu, jamais vai receber de mim uma postura de que, olha, vocês estão errados e o que você está falando é porcaria e eu sou o detentor da verdade que vim iluminar vocês. Eu posso até pensar isso eventualmente. Porque tem gente que adota posturas homofóbicas, racistas, fascistas, nazistas, etc. Mas mesmo assim, quando eu lido com aluno, eu estou lidando com gente em formação. Da escola para fora, eu combato gente assim. Da escola para dentro, eu tenho um dever e um compromisso ético em formar seres humanos. Então eu debato com gente assim. Porque esses alunos estão em formação. E isso vai gerar atrito com as famílias? Eventualmente gera. Como você perguntou, esse ano está gerando. E o grande lance é a perseguição que eu levantei aqui, não é dos alunos, não é nem da instituição de ensino, né, cara? Não também. Vem das famílias mesmo. Mas isso nós temos sorte, viu, Cláudio? Porque tem instituição de ensino que persegue. Tem. No primeiro sinal de divergência... Sim. Né? O seu não foi no primeiro, mas foi perseguição. Né? Tem escola, eu não sei se foi, acho que foi em Goiás recentemente, que o professor fez uma atividade lá, os pais reclamaram e assim, o professor nem foi ouvido, nem foi conversado, simplesmente recebeu uma carta de demissão. Um abraço. No Sul também teve uma, porque ele fez um professor escreveu na lousa lá que uma das causas do aquecimento global era o pum do gado. Ele foi limado. Mas aí, o outro elemento que eu acho importante é assim, a escola sem partido parte de um pressuposto que é muito, muito problemático. É fascista o pressuposto. Que é a ideia de que você tem que respeitar como algo absoluto os valores que a criança traz de casa. Tem que respeitar os valores que ela traz de casa. Jamais como algo absoluto. Não. Porque a escola tem duas funções fundamentais. Não é primeira e segunda em hierarquia de importância. Mas a primeira função da escola, que é aquela mais óbvia e clara, é ensinar uma parcela selecionada pela sociedade do
universo do conhecimento que a humanidade produziu nos últimos 200 mil anos. Então, a escola é lugar de aprender conhecimento. Inclui ciência, inclui arte, inclui linguagens, inclui um monte de coisa. Um monte de coisa. A segunda função da escola, que é tão importante quanto a primeira, por isso que não tem hierarquia, é construir socialização. Tirar a gente da bolha familiar e apresentar para nós o que nós vamos viver no mundo lá fora, com uma vantagem em relação ao mundo lá fora. O que você faz na escola dá tempo de ter recuperação. No mundo lá fora não tem recuperação. Então a escola é uma espécie de laboratório da vida social. Então é na escola mesmo que nós temos que conviver com a diversidade. Então é na escola mesmo que nós temos que lidar com o conflito e a diferença como algo constitutivo da condição humana. Então vai ter fascista na escola, vai ter racista na escola, vai ter homofóbico na escola. Vai ter gente que não quer ser racista, homofóbico e machista, mas que tem uma estrutura da sociedade que nos impulsiona, às vezes, a adotar comportamentos que são. E é ali que nós vamos lidar, né? Com um professor que pensa diferente, uma aluna, um aluno que é ativista numa causa, que aí você vai falar assim, está denegrindo a minha imagem. Aí o aluno militante fala assim, denegrindo não, porque isso é uma terminologia da escravidão, que implica que negro é ruim, parará, parará. É ali que nós vamos entrar no caldeirão do mundo. Então é importante que os professores tenham posições políticas diversas. Porque é assim que a gente começa a entrar no mundo para entender o mundo e para, desde já e na vida adulta, fazer escolhas melhores. Sejam quais forem as suas escolhas. Claro que nós, como educadores, nós vamos trabalhar numa perspectiva de ajudar a construir seres humanos que tenham preocupação com direitos humanos, com princípios democráticos, com uma postura ética em relação ao outro. Muitas vezes nós vamos ter sucesso, muitas vezes nós vamos fracassar. Agora, por exemplo, se vem, né, vamos partir do pressuposto da escola sem partido. Vem uma criança de uma família que é extremamente racista, por exemplo, e considera que deve voltar a existir escravidão. Então quer dizer que a escola como instituição e os professores como educadores, esse é um valor familiar. Como a religião é um valor familiar, como posição política é um valor familiar, isso é um valor familiar. Então quer dizer que a escola, dentro dessa prerrogativa da escola sem partido, a escola não pode fazer a crítica da escravidão. Porque ela veio com esse preconceito. Se a minha família me ensinou que isso é o certo e que gente preta é inferior porque nasceu preta, a escola não pode debater isso então. Professor, mas aí você está levando para um extremo. Estou, de propósito. Porque é no extremo que a gente entende onde é que as coisas podem chegar. O extremo é extremamente didático. Didático demais. É aquilo que o Weber chamava de tipo ideal. Então, você vai no que é o máximo para daí você olhar para a realidade concreta. É o que te choca. Então, sei lá se eu estou respondendo direito o que você perguntou, Sofia. Mas o rolê é o seguinte. Vai dar problema mesmo. Porque vai ter gente que não vai aceitar essa postura que eu verbalizei agora. E aí, o que acontece? Se você tiver sorte de ter uma instituição de ensino, de trabalhar num lugar que acolhe a diversidade e tem compromisso com uma educação democrática, você vai levar. Senão, você vai ser demitido. E tá tudo bem. Não tá tudo bem ser demitido. Mas tá tudo bem você continuar trabalhando como você trabalha. Exato. Porque aí entra naquele campo. Exato. Claro que eu entendo quem tem mais cuidado, etc, etc. Porque, mano, tem que ter renda, tem compromissos, tem família para cuidar, tem um monte de coisa. Mas tem que ter um grau de coragem e assumir a bronca. Então, eu assumo a bronca. Se tiver que conversar com pai, mãe de aluno, etc, etc, sobre essas questões, eu vou conversar como eu estou conversando com vocês. E novos desafios ainda aparecem, porque não é uma coisa estática. Eu, por exemplo, antes eu tinha problemas na aula de educação sexual, que é a aula de reprodução humana, e na aula de evolução. Você fala da cegonha. Quando que eu ia ter problema? Quando que eu imaginei que eu ia ter problema na aula de vacinação? Mas nunca passou pela minha cabeça. Só que nos últimos 3 anos, você tem que literalmente explicar coisas que pareciam ser básicas. É a mesma coisa pra gente no revisionismo, o negacionismo do Holocausto. Sim. Cara, que era um negócio meio que dado como uma verdade concretaça, assim. E agora você tem que criar
uma apresentação pedagógica que o aluno vai conseguir compreender com clareza da onde que aparece isso, né, velho? E aí, naquela perspectiva de que a educação democrática ela acolhe a diferença, você tem que receber essa demanda. E é difícil, hein, cara? Difícil. Recebê-la como legítima. Por mais que o discurso seja ilegítimo, a pessoa é legítima. Sim. Então você acolhe a pessoa e daí pedagogicamente, didaticamente desconstrói o discurso. É difícil. Claudinho, fazer o pinga-fogo pra gente entrar na nossa reta final. Deixa eu pegar meu arquivo aqui. Esse pinga-fogo ainda vai dar problema. Não vai. Não, não vai. Eu não tô preocupado com as perguntas que os alunos mandam. Eu tô preocupado com o filtro. Uma pessoa que te inspira. Meu pai em especial, mas meus pais. Porque minha mãe me inspira também. Posso explicar? Não, é pinga-fogo. É pinga-fogo. Pinga-fogo. Nossa, os É caras pinga-fogo. Daqui a pouco ele vai querer dar professor aula. de história. É professor de história. Vai querer dar aula. Ainda tá atrasando o nosso Avicast, tá vendo? Exatamente. Uma banda. Pink Floyd. Um livro. Os Passos Perdidos do Alejo Carpentier. Se fosse dar uma aula de história, qual daria agora? Nazifascismo. Um curso que faria se não fosse professor. Direito ou jornalismo. Que os alunos representam para você? Representam uma das razões da minha existência. Um momento histórico que gostaria de ter vivido, embora você já tenha vivido vários. A Revolução Russa. Muito bom, é isso. Quero agradecer o nosso querido professor Osmar pela presença, pelo tempo. Não preciso nem falar que foi maravilhoso. Acho que a gente ficaria aqui mais horas, mais tempo para ouvir toda essa experiência de vida, todos esses relatos. Eu só tenho que agradecer. E agradecer a oportunidade de poder dividir a sala dos professores com você. Isso é uma honra. Eu é que agradeço, gente. É uma Obrigado honra. mesmo. Parabéns pela entrevista, foi da hora demais. É nóis. Valeu, valeu. E agradeço pela oportunidade, não sei o quê, pela consideração e parabenizo vocês pela iniciativa. Isso aqui é sensacional. Eu quero muito agradecer a oportunidade, o convite. Eu agradeço ao Osmar pelo professor que ele é. Ele sabe que eu gosto muito dele, ele sabe o carinho que eu tenho por você também, né, Cláudio? Né? Cláudio Osmar. Cláudio Osmar. Hashtag Cláudio Osmar. O Michel também é uma pessoa incrível, eu adorei conhecer. Agora me chamou de pessoa. Meia pessoa. Agora sim. Perdão. É isso, muito obrigada. Galera, obrigado por tudo, por mais um episódio. Vamos. Daqui a pouquinho, daqui a um tempinho, tem mais uma entrevista para vocês. Valeu, aquele abraço. Até mais. O Ibope vem, hein, Cláudio? Você se prepara. Aí vai ter só o Cláudio Sentiu ali, ó. uma ameaça. Vai ter só o Cláudio ali. Não Uma vai ser ameaça, Cláudio não é Osmar. nem velada A Sofia ameaça. é uma excelente aluna, viu, gente? Maravilhosa, participativa, Demais. não é encrenqueira. Respondo todas as suas perguntas. Responde todas as perguntas. Estudiosa. Para, ó, eu Que tento. aluna maravilhosa. Ela é o tipo ideal weberiano de aluno. Só críticas aqui, galera. Eu quero só morrer amigo de todo mundo nessa mesa, por favor, Sofia.